Graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu, pastor Sérgio, juntamente com o pastor Ricardo e todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Ituporanga, desejamos a todos um domingo espetacular, uma feliz Páscoa em nome do nosso Senhor Jesus. Logo após esse hino, cantado pelos cantores Marcelo Dias e Fabiana, a música A Mensagem da Cruz, estaremos então trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Ouça que hino belíssimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
Eis aqui, pastor, com Jesus. A vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo vem me buscar e com Ele mular uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Graça e paz, igreja. Feliz Páscoa a todos. Quero compartilhar uma mensagem muito linda aqui, Manancial do Deserto, e sempre fala muito ao meu coração. Diz assim, o texto de Tiago: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Devemos continuar orando, esperando no Senhor até ouvirmos o ruído da abundante chuva. Não há razão para não fazermos grandes pedidos, e sem dúvida obteremos grandes bênçãos se tivermos a coragem de esperar nele, com paciência e perseverança, fazendo no intervalo que está a nossas mãos fazer. Não podemos criar o vento ou colocá-lo em movimento, mas podemos ajustar as velas do nosso barco de modo a apanhá-lo. Não podemos produzir a eletricidade, mas podemos ajustar os nossos fios nas tomadas por onde ela passa. Não sabemos com o que vai fazer o Espírito de Deus, mas podemos colocar-nos à disposição do Senhor, fazendo o que Ele pede de nós, de tal maneira que fiquemos sob a influência e o poder do seu poderoso sopro. Não podem as mesmas maravilhas serem feitas agora, como nos dias antigos? Onde está o Deus de Elias? Ele está esperando que os Elias o invoquem. Os maiores santos que já viveram no Antigo e no Novo Testamento estavam num nível bem dentro do nosso alcance. As mesmas forças do mundo espiritual que estavam à sua disposição e cujo emprego fez deles tais heróis espirituais estão abertas para nós também. Tendo a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor que eles demonstravam, alcançaremos maravilhas tão grandes como as que eles alcançaram. Uma palavra de oração em nossos lábios será tão poderosa para trazer as chuvas graciosas e o fogo do Espírito de Deus, como foi a oração nos lábios de Elias para trazer a chuva e o fogo naqueles dias. Se apenas orarmos com aquela inteira certeza de fé, como ele orou, assim teremos também os mesmos resultados que Elias. Uma feliz Páscoa e Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, Pastor Ricardo. Pastor Ricardo fez essa gravação na sua moradia, lá no sítio localizado na cidade do Chapadão do Lajeado. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Quero convidar os irmãos a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 4. Onde a palavra de Deus nos diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro,
a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Eu vou começar essa mensagem com este versículo e quero terminá-la com esse versículo. Mas para você entender a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, também vou fazer uso de outras passagens bíblicas. Todos nós estávamos sobre uma lei de pena de morte, que foi decretada por Deus antes do homem pecar. Está registrado isso lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, aonde a palavra do Senhor nos diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Então Deus deu uma ordem ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela, você certamente morrerá. Note comigo, meu irmão, olha comigo ali, minha irmã. Deus está decretando, o próprio Criador está dando uma pena de morte, dizendo: certamente você morrerá se você infringir essa lei e comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. E na carta aos Romanos, as Escrituras Sagradas falam que essa atitude produziu algo. Essa atitude de desobedecer a Deus produziu uma recompensa, que foi um salário de morte. A atitude do homem em desobedecer a Deus lá no início produziu uma recompensa amarga. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário daquilo que o homem fez ao transgredir a Deus, tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Se vocês fazem algo de bom, Deus o recompensa. Mas quando fazemos algo de ruim, existe também a recompensa. E a recompensa do homem que desafiou a ordem de Deus foi um salário de morte. No livro de Romanos, capítulo 5:12 diz: portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Você já imaginou a sua situação e a minha situação? Então todos nós somos gerados e nascemos em uma humanidade condenada à morte, por causa da transgressão de um homem que não seguiu a ordem de Deus. Por causa da transgressão do primeiro homem, que não obedeceu à ordem de Deus, toda a humanidade então está condenada à pena de morte. Romanos 3:23 ainda diz: com efeito, olha só, com o efeito daquilo que Adão fez, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Essa era a nossa situação. Eu digo era. Esta era a nossa situação. Até então, na plenitude dos tempos. Até então, na totalidade, na medida máxima do tempo, Deus enviar o seu Filho amado, o Cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. Todos nós somos pecadores e, sendo pecadores, não podemos pagar o preço.
Não tem como nós, pecadores, alguém de nós, se nós mesmos nos sujeitássemos à cruz, não teria como nós pagar esse preço de afronta, esse preço de desobediência, esse preço de maldição que foi conquistado lá no ato, quando Adão comeu do fruto e desobedeceu ao Senhor. Não teria como você pegar uma criança mais pura, mais inocente que seja. Ela nasceu, como fala em Romanos 3:23, todos pecaram. Isso quer dizer toda a humanidade. Era necessário alguém puro, era necessário alguém que não tinha a contaminação. Porque o primeiro filho de Adão e Eva, o primeiro ser humano gerado entre as duas criaturas de Deus, o primeiro filho, aonde estava depositado as esperanças não de salvação para a humanidade, mas a esperança de algo bom que nascesse daqueles dois. O primeiro já se tornou homicida e matou o seu irmão. Para você ver como é que é o ser humano, como estava decaído diante da glória de Deus, da graça de Deus. Mas em Romanos 3:23 diz que todos estavam caídos e privados da glória de Deus. Mas em Gálatas 4 diz que quando chegou a plenitude, quando atingiu a totalidade, a medida máxima do tempo, Deus enviou o seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. De que lei? A própria lei de Deus. Para fazer o quê? Para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Para quê? Para que hoje pudéssemos sermos recebidos por adoção. Ninguém é filho, somos adotados. Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, mas através de Cristo. Sem Cristo nós somos apenas meras criaturas. A humanidade então ela estava perdida nas suas contravenções, nos seus pecados. E o próprio Deus se despiu da sua glória, fazendo-se pobre, vem e habita entre nós. Mas Deus, Ele não vem aqui para mudar a lei. Deus, Ele não vem aqui para tornar a lei mais favorável. Deus, Ele não vem aqui para revogá-la, ou seja, tornar o efeito da lei nula. Mas Ele vem para cumpri-la. Glória a Deus. Jesus Cristo então vem na forma de carne, porque era necessário que o sangue fosse derramado, e o sangue tinha que ser inocente. Não tinha nenhum sangue inocente, porque todos pecaram. Então Jesus Cristo, Ele vem nessa forma de carne. Ele se despiu da sua glória, tornou-se miserável, tornou-se pobre e veio a este mundo, não para mudar a lei, não para tornar favorável a nós, não para dar o jeitinho brasileiro, mas para cumprir, para cumpri-la. Jesus diz em Mateus capítulo 5:17: não pensem que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O único jeito de pagar a sentença de morte era morrendo. É a única maneira. Se a sentença é de morte, só existe uma maneira de pagar: morrendo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7 até o versículo 8 diz: pelo contrário, ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Lucas 23:33 ainda diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, à sua direita e outro à sua esquerda. Olhe comigo ali no capítulo 23 de Lucas, versículo 44 e 47, que diz assim: já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo que aquilo tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Era necessário alguém justo, era necessário alguém santo, alguém puro. E foi testemunhado pelo próprio centurião, que estava ali para condená-lo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós comemoramos a ressurreição daquele que morreu na sexta-feira. Comemoramos essa ressurreição, essa Páscoa, nós comemoramos então com doces, com chocolates, com festa, com alegria. Mas isso só tem um sentido, só vai ter um sentido na minha vida e na sua vida, comemorar. Senão ela não passa de uma festa qualquer, ela vai ser menos do que uma festa de aniversário, se você também não morreu naquela cruz. Se a atitude de Cristo não te atraiu àquela cruz e você não morreu junto com Ele e não ressuscitou hoje, vai ser em vão tudo isso, toda a festa que você fazer, toda a comemoração que você fazer de Páscoa. Pois o próprio versículo está dizendo que Ele nos constrange pelo seu tamanho amor, dizendo: julgando nós isto, um morreu por todos, então todos logo morreram. Ele morreu por todos para que todos vivam, não vivam mais para si mesmos. Nós não morremos, nós não vivemos mais para nós, mas sim para aquele que morreu e ressuscitou. Se você acha que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você viver a sua vida da maneira como você quer, você não entendeu. Eu não entendi. Se eu achar que a vida que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário foi para eu viver de qualquer jeito, eu não entendi a Páscoa. Eu preciso entender que eu não era nada, que a minha vida era pecado, eu estava distante de Deus. Eu preciso entender, e você precisa entender isso, que nós éramos inimigos de Deus. A glória de Deus, a graça de Deus não estava sobre nós. Não tinha como você lutar contra o diabo, porque você era inimigo de Deus. E através dessa atitude de Cristo na cruz, o véu se rasgou, nos ligando a Deus novamente. Quando eu desejo a paz do Senhor para você, não é simplesmente um cumprimento, não é uma saudação dos crentes. Você, meu irmão católico, nossos irmãos espíritas e todos os demais,
Quando nós desejamos a paz do Senhor, irmãos evangélicos, nós não estamos simplesmente fazendo uma saudação normal como outra. Nós estamos dizendo: Jesus Cristo conquistou a paz, e essa paz nos liga a Deus. Quando eu desejo a paz do Senhor, eu estou dizendo: você é um religado a Deus. Não é simplesmente um cumprimento como se fosse bom dia, um oi ou um tchau. Mas tem muito poder nessa palavra, porque eu estou declarando a paz do Senhor. Estou dizendo: Jesus Cristo conquistou a paz entre nós e Deus. E agora você é um religado ao Senhor. Estávamos destituídos nas nossas transgressões, nos nossos pecados. E a morte de Jesus Cristo veio nos religar novamente. Então, se Ele veio nos religar e Ele nos ligou ao Pai, então eu não vivo mais como eu vivia antes. Agora minha vida tem que ser diferente, tem que ser mudada. As minhas atitudes, ações e reações devem ser da maneira que agradem ao Pai. Porque Ele morreu não para que eu viva para mim mesmo, mas para que eu viva para Ele. A morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela só vai fazer sentido para mim e para você se nós morrermos juntos. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz só vai fazer sentido para mim e para você se Cristo não morreu sozinho naquele lugar. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo só vai fazer sentido para mim e para você se nós fomos atraídos na sua humilhação e na sua morte. Se com essa morte Ele conseguiu nos atrair até Ele, então faz sentido. Senão ela não faz sentido. Não faz sentido você comemorar se a morte de Cristo não te atraiu até Ele. Porque Ele morreu em teu favor. Ele morreu em meu favor. Ele tinha pecado? Não, o pecado era meu, era seu. E a atitude dele foi de pagar o preço por mim e por você. Não para que eu e você pudéssemos viver de qualquer jeito, não, era porque nós não tínhamos como pagar, então Ele fez esse ato. Então agora nós devemos de viver nele, não a nossa própria vida. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo só vai fazer sentido para mim e para você se nós participarmos juntos desta obra na cruz. É aqui que está o discernimento do corpo de Cristo que Paulo pede em 1 Coríntios capítulo 11, para que você saiba discernir o corpo de Cristo antes de cear, antes de fazer a ceia. Se você não discernir isso, você não deve tomar a ceia. Não é por causa do seu pecado que você não toma a ceia. Você não deve tomar a ceia se você não souber discernir isso, se você não estiver junto na obra, se você não foi atraído para a cruz, se você não entendeu isso. Se eu e você não morrermos em Cristo, é em vão a morte de Cristo na cruz. Romanos 6, 7 diz assim: pois quem morreu está justificado do pecado. Entendeu? Se você não morreu com Cristo lá na cruz, você não está justificado do pecado. Se você não entendeu a mensagem da cruz, você não está justificado do pecado. Porque simplesmente eu pedir perdão, simplesmente eu fazer algo de bom aqui para frente, não adianta. Eu preciso morrer com Cristo na cruz, e a minha vida passar a ser a vida dele. A palavra de Deus, ela nos declara que aquele que está morto está livre do pecado. Como é que se acaba com a dívida? Quando você deve algo, como é que você acaba com a dívida? É pagando o que deve. Você só se livra da dívida depois que pagou tudo. E foi isso que Cristo fez. Morreu em nosso favor. Jesus não morreu para agora eu poder fazer o que eu quero. No livro de 2 Coríntios,
Abra comigo lá, capítulo 5, versículo 15. Lá diz: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Primeiro, olha só no livro de João, capítulo 12, versículo 32. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava dizendo que da mesma maneira como aquela serpente no deserto foi levantada, da mesma maneira, e atraiu os olhares de muitos, e todos eram curados quando olhavam para aquela serpente. Jesus está dizendo: da mesma maneira, quando eu for levantado, estarei pregado numa cruz, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É todo mundo, pastor? Não é todo mundo, é todo aquele que se identifica com essa mensagem. O desejo de Deus é que fossem todos, mas nem todos vão se identificar. Jesus Cristo, então, ele precisava morrer lá na cruz. Quem é que tinha acumulado pecados e afrontas contra Deus? Era eu ou era Jesus? Era você ou era Jesus? Será quem é que precisava morrer lá? Era Jesus ou era eu? Ou era você? Seria nós que precisávamos morrer, mas mesmo morrendo não pagaríamos a dívida. Morreríamos sim para ir para o inferno. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Nós não merecíamos, mas Ele fez um favor. Quando éramos ainda pecadores, então Deus, Ele não esperou você ficar bonzinho. Deus, Ele não esperou você parar com as suas manias. Deus não esperou você parar com os seus jeitos pecaminosos. Ele te amou e te ama ainda hoje. Mas saiba que se você não morrer na cruz, mesmo Ele te amando, você vai para o inferno. Para que a morte do Filho dele não seja em vão, é necessário morrermos com Cristo na cruz. Ele mesmo diz: quando eu for levantado, quando a cruz me levantar e eu pregado ali, eu atrairei todos a mim. Se aquilo ali não te atraiu ao Senhor Jesus, não espere que as riquezas te atraiam. Não esperem que os bens ou que as bênçãos atraiam você a Deus ou a Jesus. O que tem que te atrair a Jesus Cristo foi a obra da cruz. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, 14. Porque isso nos constrange, porque o amor de Deus nos constrange. Amém. O fato é que ou eu ou você morremos com Cristo para a lei e somos salvos da ira de Deus, ou eu e você morremos pela lei e vamos pagar uma dívida eterna no inferno por escolher permanecer debaixo da ira de Deus. E por não crer e não aceitar o convite do seu unigênito Filho, que foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Se você não crer, se eu deixar de crer, nós vamos perecer num lugar muito ruim. É para nós refletirmos nesse amor. O amor de Deus, ele nos constrange. E para finalizar, eu quero ler um texto da carta de Paulo. Acompanhem comigo. Carta aos Romanos capítulo 6, aonde Paulo faz uma pergunta, tanto para eles como para nós hoje. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Ele está falando daquilo que eu disse agora há pouco.
O ser humano ele estava envolvido nas suas transgressões, no seu pecado. Estava inimigo de Deus. E Deus, pela sua infinita graça, então envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar e nos perdoar. E Paulo então pergunta: devemos continuar então pecando para que Deus mostre a sua graça novamente? E a resposta já vem em seguida: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à ressurreição dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Nós precisamos deixar de ser escravos do pecado. Paulo continua dizendo: pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, consideremo-nos mortos para o poder do pecado e vivos em Deus e em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm vida nova. Vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei. O pecado não é mais nosso Senhor, porque vocês não vivem mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E essa graça é a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? É claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhe obedecer? Meu irmão, minha irmã, quando você começa a obedecer outras coisas, você se torna escravo. Você se torna escravo dos vícios, se torna escravo da prostituição. Paulo continua dizendo: podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos então agora da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, Paulo diz. Pois sua natureza humana é fraca.
No passado, vocês se deixaram escravizar pelas impurezas e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos, então, à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. E qual é que foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabaram em morte. Quero dar uma pausa aqui, só para falar para você que Cristo me chamou, o Espírito Santo me convenceu quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, 14 para 15 anos. E todos os meus amigos então, as companhias, aquele pessoal, todos que a gente andava junto, nós éramos escarnecidos por aqueles. Eu era escarnecido pelo crente Bíblia, por estar indo à igreja, por não aproveitar aquele tempo de mocidade que eu tinha. Jesus Cristo me resgatou na hora certa. Muitos desses meus amigos não estão mais vivos. Alguns morreram tomando banho no rio, outros facada, outros mendigos debaixo de viadutos, de ponte, e tantos outros que aconteceram coisas terríveis. O mais improvável no meio de todos era eu, e Deus nos resgatou. Deus me tirou daquele lamaçal, Deus me tirou de tudo aquilo, para que hoje eu venha aqui e possa dizer para você que vale a pena. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele ainda diz ali: agora porém estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Tudo aquilo que as pessoas no passado disseram para mim que não valia a pena, hoje eu vejo que o resultado tem vida eterna. E muitos daqueles acabaram em morte, como fala o versículo anterior. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo. Note só, a vida eterna é uma dádiva dada por Deus, mas ela é em Cristo. Não é pelas suas boas ações, não é por você se contar bonzinho, e sim porque nós morremos em Cristo, nosso Senhor. Terminando, capítulo 7, versículo 1. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando a mulher se casa, a lei a une a seu marido. Enquanto ele estiver vivo, no entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim então, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo. Olha só, se você não morreu com Cristo, você ainda está sob o poder daquela lei de pena de morte. Se você não morreu com Cristo, você ainda está sob o poder daquela lei de pena de morte e de humilhação. E o pior de tudo é que a tua dívida não consegue ser paga com o teu sangue, porque o teu sangue não é inocente. Assim, meus irmãos, vocês que morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos, como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus.
A primeira boa obra que você vai fazer para Deus, mesmo que seja muito importante, é a atitude do salvo. Fazer boa obra, levar comida, assistência àquele que precisa. Mas a melhor obra que você vai fazer é entregar-se e morrer junto com Cristo na cruz. Deixar o teu ego, deixar a tua altivez, deixar a ganância, a avareza, deixar os pecados e morrer com Cristo na cruz, para que podemos ter vida, e a vida que Cristo promete é uma vida em abundância. Hoje mesmo você já faz parte do reino dos céus fazendo isso. O céu não é algo para daqui um dia, para daqui a alguns anos. O céu você começa a viver agora. Aceite esse chamado. O Espírito Santo está te convencendo. Amém? Quero orar com você. Querido e amado Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro juntamente com essa pessoa, meu Pai, que não tinha entendido, e aquele que não entendeu, o Espírito Santo, eu te peço, abre o entendimento, muda toda a situação contrária, traz à luz tudo aquilo que está obscurecido, tudo aquilo que está nas trevas. Desbloqueia, meu Pai, o entendimento de pessoas, meu Pai, que talvez foram magoadas dentro da igreja. Pessoas que foram feridas, meu Pai, que hoje não aceitam mais nada, Senhor, estão se reunindo sozinhas, meu Deus, fora da comunhão do corpo. Porque, Senhor, foram feridas um dia, por não conhecer, Pai, a obra de Cristo na sua vida. Meu Deus, no nome de Jesus, alcança, Pai, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, aquela jovem, meu Deus, que sempre foi, Pai, magoada, ressentida. Trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus morreu, fazendo um favor por nós, para que nós todos fôssemos representados e atraídos a Ele naquela cruz. E com a sua ressurreição comemorada no dia de hoje, no dia de Páscoa, nós possamos ressuscitar juntos com Cristo, uma vida renovada, um novo ar nos pulmões, que de hoje em diante a nossa boca não esteja travada, a nossa mente não esteja travada, nossas mãos e nossos pés não estejam travados, para podermos levar a alegria e a salvação a todo aquele, meu Pai, que carece e que precisa ouvir do Teu Evangelho. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse que acompanhou comigo até o fim, Pai, dessa live, desse vídeo, que a sua casa seja extremamente abençoada, cheia do poder do nosso Senhor Jesus, para a honra e para a glória, única e exclusivamente, Pai, do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, eu declaro, Senhor, uma semana abençoada na vida de todos. Amém, Jesus. Amém. Muito em breve estaremos nos reunindo aqui na nossa igreja, na rua Carlos Thyssen, número 432, ao lado da Academia Aqua, ao lado da Eletrônica Aliança, perto do Atacado Albino. E você é o nosso convidado. Venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte desse grande povo de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a tua semana. Amém, Jesus.